OBMAP, questão 2, prova de nível 3. Vamos arrumar aqui. Prova de nível 3, 2006. Qual dos seguintes números está mais próximo de 1? Bom, aí tem várias opções com frações, né? O que a gente pode fazer? A gente pode tentar determinar os valores dessas frações, né? 1 mais 1 meio é igual a 1 mais 0,5, que é igual a 1,5. 1 menos 1 oitavo, 1 menos 1 oitavo, a gente pode fazer assim, ó. 1 menos 1 oitavo é igual a 8 sobre 8 menos 1 oitavo. Concordam que 1 é igual a 8 sobre 8? Então, aqui a gente tem o seguinte, 8 menos 1 é 7, isso é 7 oitavos. Vamos fazer a conta, 7 oitavos. 7 não cabe no 8, põe um zero e a vírgula. 70. 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 9 é 72. Então, 8 vezes 8 menos 64 aqui, sobrou 6. Não cabe, põe um zero. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 56. E a gente sabe que 8 vezes 8 é 64. Então aqui a gente subtrai 56. Sobra 4. 40. 8 vezes 5 dá exatamente 40. Então, esse número aqui é igual a 0,875. Então, a A é 1,5, a B é 0,875, a C, vamos lá. 1 sobre 5 é igual a, vamos multiplicar por 2, 2 sobre 10, que é igual a 0,2. Então, a C é 1 mais 0,2, então é 1,2. Vou colocar uns zeros aqui que não atrapalhe, talvez ajude a gente a enxergar alguma coisa. Aqui é 1 menos 1 terço. 1 menos 1 terço é igual a 3 terços menos 1 terço, que é igual a 2 terços. 2 dividido por 3, 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 7 é 21. Então, o maior número que cabe dentro de 20, múltiplo de 3 seria o 18. Então, 20 menos 18 é 2. Sobra esse 2. 6, 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 6. Vixe, esse aqui é problemático. 0,666666666 dízima. Eu vou colocar esse tracinho em cima do último 6 para indicar que isso aqui continua infinitamente. Para não falar infinitamente, vamos falar indefinidamente. Tá. E 1 mais 1 décimo. 1 mais 1 décimo é igual a 1 mais 0,1. Isso é 1,1. Qual desses números está mais próximo de 1? Né? Qual está mais próximo de 1? A gente pode subtrair um desses números e ver qual que está mais perto, né? A gente pode fazer isso. Então, esse aqui, se a gente 1,5 menos 1 é 0,5. Então, essa é a distância desse número para o 1. Esse aqui, a gente pode fazer assim. 1 menos 0,875. Aqui fica 0, aqui fica 10. Se 10 fica 9, empresta 1. 10 fica 9, empresta 1. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 9 menos 8, 1. Esse número está a distância de 0,125. Né? Nossa, deixa eu tirar o negócio da frente aqui para vocês verem. Beleza. Esse aqui está a 1,2 menos 1 é 0,2 de distância. Esse aqui está a 1 terço de distância, está 0,333333333. Deixa eu puxar aqui para o lado. E esse aqui está a 0,1 de distância. Qual deles está mais perto? 0,1 de distância.
em primeiro lugar, em segundo lugar 0,125, em terceiro 0,2, em quarto 0,3, e em quinto e último lugar o mais distante é a alternativa A. Então, o mais próximo é a alternativa E. Tá, tem outro jeito de resolver? Tem muitos jeitos de resolver esse exercício. Talvez o jeito que eu escolhi para resolver aqui nem seja o mais fácil ou perto disso. Vou mostrar uma outra forma de resolver. Tentar mostrar a visualização para vocês, né, da forma de resolver, que é o mais importante. Ó, pensa o seguinte, vamos colocar uma reta aqui, que é a reta dos números, tá? Aqui está o 0, aqui em algum lugar está o 1, certo? E aí, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Na alternativa A, a gente foi para 1 meio. Então, aqui é 1 mais 1 meio. Na alternativa B, a gente foi 1 menos oitavo. Para contar a distância do 1, não importa muito esse sinal, vocês concordam? Por exemplo, porque 1 meio para frente ou 1 meio para trás em relação ao 1 não é a mesma distância? Então, se é a mesma distância, esse sinal a partir do 1, lembrando disso, não conta. E todos os números estão com 1 aqui na frente, somando ou subtraindo. Então, para a gente saber só a distância do 1, a gente tem que saber se o módulo, ou seja, esse número aqui sem o sinal positivo ou negativo, qual deles é o menor. É isso, essa que é a pergunta. Qual desses números é menor? Porque o que for menor deles vai estar mais perto do 1, independentemente do sinal dele, né? E aí é isso, você pode tentar simplesmente comparar essas frações. Tem várias maneiras de você comparar essas frações para tentar descobrir qual é a menor. Ó, por exemplo, um jeito é você tentar colocar tudo na mesma base. Aí a gente pode fazer o MDC, aliás, MMC desses números, né? O mínimo múltiplo comum desses números aqui todos. O mínimo múltiplo comum desses números, olha só. O 2, a divisão dele é 2. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. O 5 é 5. O 3 é 3. E o 10 é 2 vezes 5. Então, o mínimo de fatores que a gente tem que pegar aqui ó, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 3. Então, esse vai ser o MMC do nosso número, desses números. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 8, vezes 5, vezes 3. Isso vai dar o quê? 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Então, se a gente colocar todos na base 120, a gente consegue comparar o numerador, que é o número que está em cima, e descobrir quem que é o maior. A gente vai ter frações equivalentes com a mesma base, que é o que a gente está procurando agora. Então, vamos lá. Eu vou, para não gastar muito papel aqui, eu vou colocar na esquerda de cada um com essa caneta o valor equivalente. Aqui, a gente tinha 1 sobre 2. 2 tem que multiplicar por 60 para chegar em 120. Então, em cima, a gente tem que multiplicar por 60 também. 60 sobre 120 é equivalente a 1 sobre 2. E o oitavo? A gente tem que multiplicar 8 por 5 vezes 3 para chegar em 120, que é 15. Então, aqui vai ficar 120, aqui vai ficar 15. Certo? O 5 a gente tem que multiplicar por 8 vezes 3 para poder chegar em 120. 8 vezes 3 é 24. Então, 5 vezes 24, 120. 1 vezes 24, 24. Essa é a fração equivalente. O 3 a gente tem que multiplicar por 8 vezes 5 para poder chegar no 120. Então, a fração equivalente dele é 3 vezes 40, que é 8 vezes 5, né? 3 vezes 40, 120. 1 vezes 40, 40. Essa é a fração equivalente. E, finalmente, aqui para o 10,
o 10 é 5 vezes 2. A gente tem que multiplicar ele por 12 para chegar em 120. Então, 10 vezes 12, 120. 1 vezes 12, 12. Vocês estão vendo que todos os números estão na mesma base? Então, agora, para a gente saber quem é o maior ou o menor, é só a gente ver o número de cima, o numerador da nossa fração. E aí, como vocês podem ver, ó, o menor numerador aqui é o 12. A gente tem 12, 40, 24, 15 e 60. O menor é o 12. Então, eu vou colocar aqui ó, por sequência. Esse aqui é o menor. O segundo menor é o 15 aqui, ó. O segundo menor é o 15. O terceiro menor é o 24. Né? O quarto é o 1/3. E o quinto e maior de todos, né? É esse primeiro. Então, a resposta do número mais próximo é essa aqui. Por quê? Porque você vai somar ou subtrair a menor distância possível. Então, você vai levar esse número o menos longe que dá do 1 em relação aos outros. Nesse caso, a gente somou aqui o número, mas isso não interferiria na resposta se a gente tivesse subtraído, porque ele seria o mais próximo. Então, resposta E. Bora para o próximo.